E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à Central de Concurso. Sou o professor Dorival Conte Júnior. Quero trazer para vocês aqui questões de VUNESP. Vou trazer 10 questões, na verdade são 10 questões, envolvendo os principais assuntos. Essas questões, elas não estavam em uma prova única. Eu fiz um compilado, peguei algumas provas, peguei as principais matérias de língua portuguesa, sabe aqueles assuntos que dão trabalho para a grande maioria dos candidatos, e coloquei aqui para vocês. Então, em tese de simulado, como se fosse um simulado. E a gente vai resolver aqui cada uma delas. Quem já resolveu, quem já viu como é que é, vai ver o gabarito aqui. Eu vou explicar para vocês o que acontece em cada uma delas. Vamos lá? Vamos para frente? Bom, senhores, vocês têm aí um texto, né? Vocês pegaram um texto, já leram esse texto. O que é o ideal a gente fazer numa prova? Bom, o ideal seria ler o texto 2, 3 vezes, né? Ler a pergunta 2, 3 vezes. Seria o ideal. Às vezes não dá tempo de fazer isso. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Você provavelmente já leu o texto, então separa aí dá um pause na sua tela, se você ainda não fez essa questão, dá um pause aí, aperta um pause, leia o texto, releia, porque a gente está treinando aqui, vai para a questão e a gente resolve. Aqui eu vou mostrar o gabarito e a resposta de cada uma delas aqui para vocês. Então, vamos para frente aqui direto, ó. Considere o texto acima, tá vendo aqui, ó? Considere o texto acima. E por conseguinte as afirmações que se seguem. Antes de você se considerar o texto acima, é fazer o que nós fizemos, a leitura. E por conseguinte as informações que seguem. As informações seriam essa daqui, ó. Está correto que se afirma apenas em. Aí você tem que ver uma por uma, claro, né? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar já a questão correta aqui, ó, o gabarito. Segundo a banca, o gabarito é a letra C, portanto, só as três, ou melhor, as questões 3 e 4, tá vendo aqui, que estão corretas, que é o que ele está pedindo. Vamos dar uma olhadinha na questão 3 e 4. Então, 3, ó, fazendo as devidas alterações de maiúscula e minúscula, a expressão de alguma maneira, lá no primeiro parágrafo, poderia ser colocada imediatamente após estamos assistindo, desde que isolada por vírgulas, que manteria a correção do período. Então, ele está fazendo uma pergunta de gramática aqui, né, de pontuação. De alguma maneira, lá no primeiro parágrafo, vamos lá, está aqui no comecinho. Então, lá, é um grande alerta aos governos e economistas, você vai até chegar aqui nesse ponto, ó lá, no segundo período, ó, de alguma maneira estamos assistindo. Ele quer que você coloque aqui, ó, depois de assistindo. Então, de alguma maneira estamos assistindo ao fim do capitalismo. Se eu trocar o de alguma maneira, nós vamos começar com letra maiúscula, né? Aqui, ó, estamos assistindo, vírgula, de alguma maneira, vírgula, ao fim do capitalismo. Beleza, então essa tá correta. Então, lá, 3 e 4, então a 3 está perfeita. Fazendo as devidas alterações de maiúscula e minúscula, a expressão de alguma maneira, no primeiro parágrafo, poderia ser colocada imediatamente após estamos assistindo, desde que isolada por vírgula. Perfeito. E a 4, ó, o acento de crase em A, BBC, News, Mundo, lá no segundo parágrafo, decorre da regência do verbo explicar e da admissibilidade de artigo feminino singular do termo BBC. Tá no segundo parágrafo, vamos voltar aqui então, ó, esse é o primeiro e o segundo parágrafo. Ele coloca dentro desse segundo parágrafo a BBC, que está aqui no meio, né, quase no finalzinho. Então, o ideal é você ler a partir daqui, quer ver? Ó, integrante do Centro de Pesquisa Finlandês BIOS e um dos autores do estudo a BBC News. Não dá para responder a questão ainda. Então, você tem que ler desde o começo do parágrafo, aqui, ó. Esse é o motor ou facilitador do crescimento que vimos nos últimos 100, 150, 200 anos. Basicamente, explica, vamos ver a pergunta aqui, ó. Ele quer saber se é do verbo explicar a regência. Sim, do verbo explicar, né? Então, explica o economista, integrante, isso é tudo balela, gente, é tudo para enrolar o candidato. Ó, o nome dele, o fato dele ser integrante desse centro de pesquisas é para enrolar o candidato. O que interessa aqui é o explica, explica a BBC News. Quem explica, explica alguma coisa a. O acento de crase em a BBC News, esse BBC aqui é a rádio, né? Está implícito aqui a palavra rádio, né? Decorre da regência do verbo explicar? Sim, exatamente. E a admissibilidade de artigo feminino singular do termo BBC. Esse artigo feminino singular seria a rádio BBC, que no caso, no contexto, você identifica. Legal? Se você olhar as outras opções, ó,
Na 1, as sociedades no período imediatamente pós-guerra, né, foram reconstruídas basicamente. Se você encontrar não, com certeza vai encontrar, essas informações na 1 e na 2, vocês vão reparar que não tem nada, absolutamente nada a ver no texto. Principalmente isso aqui, ó, o pronome essa retoma por coesão. Coesão é ligar, né? A expressão uma transformação do modelo econômico. Não vou nem comentar isso, voltar lá ao texto, porque para você, se você identificar aqui, ó, você pegar lá a palavra-chave Segunda Guerra Mundial, você vai encontrar aqui, dentro do texto, Segunda Guerra Mundial, você vai ler a partir dessa Segunda Guerra Mundial, que está a partir daqui, e você vai identificar que não tem absolutamente nada a ver aqui no último parágrafo, para explicar, às vezes, no último parágrafo mesmo aqui, ó, as exigências desse novo modelo econômico, esse autor aqui recorre a um momento histórico, tá? Você vai ver que tem a palavra-chave Segunda Guerra Mundial e absolutamente nada a ver. E no primeiro parágrafo, o pronome essa, está lá no comecinho, né, do primeiro parágrafo, está bem aqui, ó, essa é a conclusão, né, essa é a conclusão de um grupo. Você vai ver que também não tem nada, absolutamente nada a ver com a informação que está aí. Portanto, então, resposta correta aqui. Vamos lá para a segunda. Questão típica de VUNESP, né? Charge, desenho, tal, leia o texto, aí tem que ler. Aqui é legal você ler o texto realmente, então você tem aí um tempinho para ler o texto, 30 segundos você lê isso aqui. Identifica, porque eles costumam perguntar uma expressão, né? uma palavra dentro de um contexto, então é legal você identificar isso aí. Então dá um stop aí para você que não fez ainda, dá um stop não, dá um pause, leia, tenta responder a questão e a gente volta lá, ó. Bom, aqui ele está perguntando de uma palavra-chave, né? Essa palavra-chave é a palavra... Por que é palavra-chave? Que é a palavra que é direcionada para a questão. A gente chama de palavra-chave, que é uma palavra que vai chamar a nossa atenção. Então, flamejante. A expressão flamejante pelo contexto em que foi empregada na charge. Acima, poderá ser substituída sem alteração de sentido. O sentido é o mesmo, é um sinônimo, né? Aí a resposta, ó. Letra A, vistoso. Aqui, gente, não tem muito o que identificar, o que explicar para o candidato, porque trata-se de uma, porque se trata, melhor dizendo, né, de uma substituição de uma expressão por outra, cujo sentido é mantido, né, o mesmo sentido. Ele está pedindo isso aqui, ó, sem alteração de sentido. Então, é uma questão de sinônimos, é uma questão que você pode fazer, inclusive, por eliminação, se você quiser, né? Você vai identificando aqui, ó, não é a B porque não cabe nesse contexto, não é a C porque não cabe ali. Aqui, na verdade, é uma questão que não é para a gente estudar, mas é uma questão para você identificar como a VUNESP pode perguntar isso para você, com relação a sinônimos. E não dá para você estudar o dicionário, né? Aqui, então, é só para compor realmente ali o elemento da questão e para a gente não fugir do assunto sentido, que está lá no seu edital, a maioria dos editais da VUNESP. Vamos para frente, ó. Questão 3. O trecho, o optante da microempresa individual, também a expressão destacada, ó, estará obrigado a pagar o IR, Imposto de Renda, né, sobre a emissão de notas. A palavra destacada estabelece um sentido de também. Mesma coisa aí, você que não fez ainda essa prova, aperta stop, tenta, faz de novo e a gente vai comentar isso aqui. Olha lá. Resposta correta, inclusão. Não, professor, como é que eu vou saber que é inclusão, esse também aí, ó? Também é uma expressão acessória. O que é uma expressão acessória? Eu posso tirar da frase. Tira ela da frase, olha lá, ó. Leia comigo, ó. O optante da microempresa individual estará obrigado a pagar o imposto de renda sobre a emissão de notas. Então, eu posso tirar essa expressão da frase justamente por ser uma expressão acessória, ou seja, ela está ali para enfeitar o ambiente, legal? E o que você faz com uma questão como essa? Então, vamos supor que você esteja fazendo a prova e você não estudou a palavra também. Está lá fazendo o concurso, falou, pô, essa palavra também aqui, nunca vi na vida. Impossível, né? Todo mundo já viu essa palavra. Mas você não a estudou, você não decorou essa palavra. O que você faz? Você vai substituindo por outras. Aqui, por exemplo, ó, mas será que é modo? Né? Será que é dúvida, lugar? Que inclusão, ordem? Sabe o que é inclusão? Tenta substituir o também por essa palavrinha aqui, quer ver? Me acompanha aqui, ó. O optante da microempresa individual, inclusive, estará obrigado a pagar imposto de renda sobre emissão de notas. E esse, inclusive, fica exatamente no lugar desse também aí. E aí ele tem realmente essa sensação, esse sentido de também. Normalmente essas questões de sentido envolvem lá advérbios, né, conjunções, vocês sabem disso.
Então, eu procurei trazer essa questão aqui que tem a ver com o advérbio. Um advérbio de inclusão. Tem lá, sim, tem lá inclusão, ó, inclusive. Então, eu troco por outro de igual valor. Como é que você pode estudar isso daí? Porque a nossa intenção também é orientá-los no estudo, não só fazer essa questão, porque, obviamente, essa questão não vai cair de novo. Então, você estuda advérbios. E peguem aqueles advérbios que você sabe que se cair na sua prova você pode errar. Então aquele advérbio lá pode dar trabalho para você. Faz um glossáriozinho, monta no seu caderno, porque os candidatos me perguntam a respeito, né, dessas palavras que tem sentido. Como é que eu estudo isso? Dessa forma aí. Legal?